As doutrinas da nossa igreja não são frutos de visões as doutrinas não são frutos de visões de Ellen White. As doutrinas Marco, da nossa igreja simplesmente nenhuma. Nenhuma. Simplesmente nenhuma. As doutrinas são frutos de estudo e oração. da Bíblia, da palavra de Deus. Nenhuma. Nenhuma. Simplesmente nenhuma. Nenhuma. Simplesmente nenhuma. Sabe o que chama mais atenção para mim? É a idade desses caras. São pessoas com uma idade, vamos dizer assim, já um pouco avançada. E mesmo assim, eles permanecem mentindo. Vamos chegar comigo? Olha só como é fácil refutar esses pastores adventistas que mentem enquanto você paga o salário deles com o seu dízimo. Nenhuma. Nenhuma. Simplesmente nenhuma. Encontrei-me com eles, estudamos e oramos fervorosamente. Muitas vezes ficávamos juntos até tarde da noite e às vezes a noite toda, orando por luz e entendimento e estudando a palavra. Vez após vez, esses irmãos se reuniam para estudar a Bíblia, a fim de conhecer seu significado e estar preparados para ensiná-la com poder. Até o ponto em que chegavam no limite durante os estudos e diziam: "Não podemos fazer mais nada." Era nessa hora que o Espírito do Senhor vinha sobre mim e eu era arrebatada em visão, e uma explicação clara das passagens que estávamos estudando eram dadas a mim, com instruções sobre como deveríamos trabalhar e ensinar com eficiência. Assim foi conduzida a luz que nos ajudou a compreender as Escrituras a respeito de Cristo, sua missão e o seu sacerdócio. Mensagens Escolhidas, livro 1, página 206 e 207. Portanto, juízo investigativo é resultado de visão, e não só de Ellen White. Visão de Hiram Edson, Ellen White, de uma mulher chamada Durbin e também de um maluco chamado Joseph Turner. Nenhuma. Nenhuma. Simplesmente nenhuma. A doutrina das 2.300 tardes e manhãs em 1844 foi um ato de Deus, e quem viu isso foi Ellen White. Deus dirigiu a mente de Guilherme Miller para as profecias e lhe deu grande luz sobre o livro do Apocalipse. Anjos de Deus visitaram repetidamente aquele escolhido, no caso Guilherme Miller, para guiar sua mente e abrir ao seu entendimento profecias que sempre foram obscuras para o povo de Deus. Primeiros Escritos, página 232. Portanto, Ellen White, aqui novamente, numa visão, diz que viu os anjos visitando Guilherme Miller e dando as instruções para o fiasco de 1844. Nenhuma. Simplesmente nenhuma. Sábado para a salvação. Veja só, mais uma visão de Ellen White. Vi que o Santo Sábado é e será a parede de separação entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos, e que o sábado é a grande questão para unir os corações dos santos que aguardam a Deus. E se alguém acreditasse, guardasse o sábado e recebesse a bênção que o acompanha, mas depois o abandonasse e quebrasse o santo mandamento, fecharia contra si mesmo os portões da cidade santa, tão certo como há um Deus que governa no céu acima. Mais uma vez, Ellen White dizendo que a guarda do sábado sim está conectada com a salvação, ou os portões da cidade santa vão se fechar contra você. Nenhuma. Simplesmente nenhuma. Ellen White é o espírito da profecia, e isso é uma doutrina adventista. Mas veja o que ela mesma disse. A obediência à lei de Deus e ao espírito de profecia sempre distinguiram o verdadeiro povo de Deus, e o teste geralmente é dado com base nas manifestações presentes, ou seja, Ellen White como sendo uma das manifestações presentes, segundo o Adventismo, do espírito da profecia. Mais um texto dela. Numa carta para um homem chamado Burden, ela escreveu: Irmão Burden, estude as mensagens que Deus enviou ao seu povo nos últimos 60 anos, através do espírito de profecia. Não busque o conselho de homens. Veja Ellen White mais uma vez se colocando como o espírito da profecia, afinal de contas, Deus tinha enviado uma nova revelação nos últimos 60 anos. Nenhuma. Nenhuma. Simplesmente nenhuma.
Ellen White novamente como espírito da profecia. Se você diminuir a confiança do povo de Deus nos testemunhos, no caso os livros de Ellen White, que ele lhes enviou, estará se rebelando contra Deus, tão certamente quanto Coré, Datã e Abirão. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 66. Portanto, não diminua a confiança do povo nos escritos de Ellen White. Nenhuma. Nenhuma. Simplesmente nenhuma. Se você perder a confiança nos testemunhos, no caso, os livros de Ellen White, se desviará da verdade bíblica. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 98. Após a passagem do tempo em 1844, uma linha de verdade estendendo-se daquele tempo até o momento em que entraremos na cidade de Deus, foi-me claramente revelada, e eu transmiti aos outros as instruções que o Senhor havia me dado. Portanto, mais uma afirmação de Ellen White dizendo que ela tem a revelação para o mundo vinda de Deus a partir de 1844. Nenhuma. Nenhuma. Simplesmente nenhuma. Sobre o decreto dominical, mais uma doutrina da Igreja Adventista. Então vi os principais homens da terra consultando-se entre si. E Satanás, diz Ellen White em visão, viu que Satanás e seus anjos ocupados estavam ao redor deles. Vi um escrito, cópias do qual foram espalhadas por diferentes partes do país, dando ordens de que, ao menos que os santos cedessem sua fé peculiar, abandonassem o sábado e observassem o primeiro dia da semana, o povo teria liberdade, após um certo tempo, para colocá-los à morte. Mais uma vez, Ellen White decretando a morte de adventistas através de um tal decreto dominical da Igreja Católica. Nenhuma. Nenhuma. Simplesmente nenhuma. E na doutrina alimentar, ela repete: as crianças não devem ser autorizadas a comer alimentos grosseiros, como carne de porco, linguiça, especiarias, bolos ricos e doces, pois, ao fazê-lo, seu sangue se torna febril e o sistema nervoso excessivamente excitado, e a moral corre risco de ser afetada. Portanto, se você come bolo, ou linguiça, ou doces, a sua moral pode ser afetada. Isso está na doutrina alimentar adventista, para Testemunhos para a Igreja, no volume 4. Novamente na doutrina alimentar, entre aqueles que estão esperando a vinda do Senhor, portanto, os adventistas, no caso do contexto da igreja, o consumo de carne será eventualmente abandonado. A carne deixará de fazer parte de sua dieta. Portanto, irão para o céu apenas os vegetarianos. Conselhos para a Igreja, página 231. As doutrinas da nossa igreja... Simplesmente nenhuma. Nenhuma. Simplesmente nenhuma. As doutrinas são frutos de estudo e oração. da Bíblia, da Palavra de Deus. Nenhuma. Nenhuma. Simplesmente nenhuma. Nenhuma. Simplesmente nenhuma.